e muitas pessoas aqui, o tempo está voando, né? Então, assim, é 1 hora de programa, mas tem assunto para dar e vender. E agora nós vamos chegar realmente nos impactos políticos que provavelmente você também tem vontade, tem curiosidade, deseja saber e ver, saber o que é que está acontecendo, como que vai ser esse impacto, enfim. Então, Ricardo, nos conte um pouquinho esse olhar, esse ponto de vista diante desse cenário. Vamos ter que entrar nessa celeuma, né? Que são os impactos políticos, porque não existe nesse mundo ainda local sem políticas públicas, né? Eu tenho uma palavra que eu amo dizer nas entrevistas, nas palestras, que eu acho que ela é única por causa da língua portuguesa, é o latim, né? Criou essa palavra, que chama cooperação. A palavra cooperação ela tem um significado totalmente diferente de ajudar, colaborar. Ela é um conjunto de quase todas, né? E você, quando fala de políticas públicas, você usa muito a palavra cooperação. Nós estamos vendo hoje, em alguns telejornais, disputas de palanque, né? Por questão de políticos. Ah, quem atua nas políticas públicas? São os políticos. Eles criam os projetos de lei, né? Criam as leis complementares, os projetos de emenda constitucional, que eu acho para mim que é um absurdo. Você faz uma constituição, depois você fica emendando. Todo mundo sabe que emenda, a palavra já diz na língua portuguesa, são costuras de coisa que foi vista lá atrás. Revisões sim, mas emendas não. E interrompição, né? Interromper políticas públicas, como eu disse lá atrás, sobre as questões dos impactos sociais, por conta da crise viral, jamais deve ser feita. Imagina só, Sônia, as pendências que nós vamos ter por conta de falta de providências municipais. Um exemplo, aqui no Brasil nós não temos saneamento básico completo para toda a população brasileira. Nós somos 200 e poucos milhões de pessoas, 10% dessas pessoas não têm saneamento básico. Saneamento básico, 10%? 10%. São 20 milhões de pessoas, Sônia. 20 milhões de pessoas não têm saneamento básico. Aí eu simplesmente, por conta de uma crise viral, simplesmente, não por conta da crise viral, a crise viral é grave, ela mata pessoas, mas simplesmente eu paro de tratar o meu esgoto. Políticas públicas, saneamento básico. Vamos parar de tratar o esgoto? Vamos parar de tratar a nossa água? Gente, isso é uma calamidade. Parar, interromper políticas públicas é o fim mesmo. Aí eu vou acreditar sim nas questões bíblicas de Apocalipse. Né? Aí eu vou acreditar. Falar que é o Apocalipse. O vírus ele trouxe todas essas condições, eu acredito que realmente vai ser o fim do mundo. Porém, nós temos os nossos políticos, né? Nossos vereadores, nossos prefeitos, nossos deputados, nossos governadores, né? Nossos senadores e o nosso presidente da República para atuar cada um no seu quadrado. Quando eu disse da outra vez que eu estive no seu programa lá na rádio, que o município, né, os agentes municipais de segurança, de saúde, educação, são os primeiros a cuidar da nossa população, né? É o GCM, é o médico da UPA, é o professor da creche. Eu disse isso por conta do quê? Que o prefeito tem uma imensa responsabilidade para tratamentos básicos da população. É ali que se cuida realmente das pessoas. Mas o presidente da República não importa? Claro que importa. Eu vou chegar lá. Existe sim uma hierarquia gradativa das autoridades políticas. Se você não tiver bons vereadores para realmente fiscalizar a execução dos seus prefeitos, você vai ter uma cidade calamitosa, capenga, como a maioria das nossas cidades no Brasil é. Eu fico assim um pouco repetitivo quando eu digo que nós não podemos jogar, né, nossas escolhas no lixo. Chega desse negócio de ter representantes, gestores políticos folclóricos. O que é o representante político folclórico?
é o Zé das Couve, é o Huguinho, o Zezinho, o Tico, o Teco, é o Faísca, né? São pessoas que são do povo e vão continuar do povo e tem que sim representar o seu povo, mas se preparem, tenha competências. Se você foi, né, escolhido pela sua população para ser o seu representante municipal, o seu prefeito, o seu vereador, se comporte como? Ah, mas eu sou ignorante, eu não tenho a quarta série do primário. É mentira isso. Porque às vezes as pessoas têm a quarta série do primário e são pessoas extremamente competentes nos seus afazeres. O problema é cultural. Só tenho a quarta série primária, eu sou uma pessoa ignorante, não sei nada a ver. Sabe, é uma questão intelectual. Eu estou falando é enxergar com o poder público, com o dinheiro público e não saber utilizá-lo. Então as políticas públicas, se forem interrompidas, né, que nós comentamos agora sobre o saneamento básico, vai ser um caos para algumas cidades. Imagine, já interromperam a educação, correto? As crianças estão em casa. Eu falei Sim. que são, né, é um impacto pequeno a educação. Não que não seja Praticamente importante. 15 dias aí, né? Sim, praticamente 15 dias. Isso. Agora, Sim. vamos falar da questão da saúde pública. São políticas públicas também, saúde pública. De repente eu mando todos os médicos embora, eu não tenho dinheiro para pagá-los. É o caos na saúde pública. Os policiais militares, os policiais civis, as guardas municipais, são políticas públicas, é a segurança pública. Eu vou interromper? Vai ter aquele sistema de, não sei se os antigos lembram daquele filme Robocop, que a polícia entrou em greve lá no estado em Chicago, na cidade de Chicago, e virou o caos, o inferno. Isso nos Estados Unidos. Imagina aqui no Brasil. Aí simplesmente eu interrompo. E para ter segurança pública, eu preciso ter viaturas. E para ter viatura andando, eu preciso ter combustível. Então, simplesmente, eu paro. Aí o governo estadual para as estradas, interrompe as estradas, porque faz parte do governo estadual. Aí o combustível não chega nos postos. Como é que é a viatura? A viatura não é um carro comum, tá, gente? Precisa de gasolina, de álcool para ser conduzida. E eu vou interromper, então o governador simplesmente ele pega e fala, vou fechar todas as fronteiras. Aí não chega comida. Você sabia que nos estados do Rio de Janeiro, a porcentagem de produção de proteína animal, ela é quase insignificante? Não deve ter 1%. O Rio de Janeiro não produz praticamente proteína animal. Vem de outros estados, Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso. Então as pessoas vão parar de comer. Vai encerrar os alimentos. Então, as autoridades, sim, têm suas responsabilidades nas políticas públicas e é gradativo a sua hierarquia e hierarquia. Nós, militares, nós temos o nosso cunho, no nosso íntimo, né? No nosso íntimo, a questão da disciplina e da hierarquia. Eu, antes de fazer qualquer coisa aqui na minha casa, eu converso com a dona da casa. Quem é a dona da casa? A patroa, a esposa. Ela é o general aqui. Eu sou o major. Por conta do quê? Qualquer coisa que nós façamos aqui em casa, ela tem o controle da casa. Mesmo ela tendo outra profissão, né, faz faculdade ainda de direito, tudo, mas ela é a dona da casa. Eu simplesmente não saio comprando as coisas aqui. Outro dia eu cheguei aqui com uns 10 pacotes de pão. Por que você comprou pão? Vai faltar pão, não sei. Ela falou, não, eu já tinha comprado. Então, eu meti os pés pelas mãos. Então, nós estamos comendo pão aqui em quantidade exagerada para não estragar. Né? Até levei, né? Eu não vou falar o local, para onde nós levamos, mas nós fizemos uma doação aí ontem de leite, alimentos, né? Para uma cidade aí, porque realmente vai começar a estragar as coisas em casa. Porque eu não soube, ou esqueci, de ouvir o general aqui em casa, que é a esposa. Ela que cuida das coisas dentro de casa. Então, o prefeito, sim, tem que tomar suas providências executivas, fiscalizadas por seus vereadores, porém, ele tem que conversar, sim, com o governador, que vai tomar suas providências executivas, porém, fiscalizadas pelos deputados, que eu não sei onde estão os deputados estaduais até agora. Eu não sei para que serve deputado estadual.
se o governador está fazendo, e eu não vejo um deputado estadual comentando algo sobre o que está acontecendo. De partido nenhum, tá? Não estou falando de partido nenhum. Estou falando que eu não estou vendo. E o governador vai ter que tomar suas providências executivas e também vai ter que repassar para o chefe maior da nação, que é o presidente da República, que também vai tomar suas providências executivas em políticas públicas fiscalizados pelo Congresso Nacional. Então não adianta chegar lá o presidente da Câmara da Câmara dos Deputados no Senado, no Congresso Nacional, e os senadores, e simplesmente ficar criticando o presidente. Tem que fiscalizar sim e fazer políticas públicas. Não pode ser demagogia, Sônia. Sabe qual é o problema desse país? Nós temos muitos demagogos. Pessoas que gostam de fazer palanque, até com situações sérias como essa. Fazer palanque. Eu aqui, em nenhum momento, estou sendo político. Estou sendo um homem público. E alguém que tem conhecimento, né, de algumas coisas para poder orientar a população. Mas em nenhum momento eu vou fazer palanque aqui. Vou falar mal do prefeito A, prefeito B, falar mal do governador, falar mal do presidente, ou falar bem do presidente, falar mal do senador, falar bem do senador. Não. Nós precisamos ter, sim, cada um na sua baia, cada um no seu momento de ser falado na democracia. Como eu disse para você, a democracia ela é feita na mesa da negociação, com estratégias e planejamento. Isso é democracia. Isso é o Brasil. Na execução, tem muita democracia. Execução é execução. Planejamos fizemos toda a estratégia e está aqui a ordem. Façam. Na hora da execução, a democracia foi feita lá atrás para executarmos de forma correta a ordem. Os militares sabem fazer muito bem isso aí. Nós fazemos com que a Constituição seja respeitada por todas as outras instituições. Superior Tribunal Federal, Congresso Nacional, Presidente da República é uma instituição, governador é outra instituição, prefeito é uma instituição. Então nós, militares, fazemos cumprir o quê? A Constituição Federal do nosso país, baseado no legalismo, na lei. Então, muitas pessoas aí me perdoem, quem ficar chateado, mas esse papo de dar golpe, derrubar fulano, derrubar ciclano, negativo. Nós vamos fazer cumprir as leis. Se as leis estão ruins, nós temos a nossa parcela de culpa. Eu me incluo também. Porque eu também escolhi deputados, também escolhi vereadores, e também escolhi meu presidente da República. Então eu também sou responsável. Mas nós somos legalistas. Nós, militares, nós, cidadão, né, de bem, temos que ser legalistas. Fazer cumprir as leis. Se as leis estão ruins, que sejam revogadas e criemos outras leis melhores. Como nós dizemos agora há pouco, vai ser um aprendizado da pior forma possível, que é uma crise viral. Mas nós vamos aprender muito com isso. Né? Sim, até mesmo... pode falar. Pois não. Então, até mesmo porque isso é uma forma de criar realmente novos hábitos. Porque eu percebo que as pessoas criticam, muitos falam, muitos acham isso, acham aquilo, mas na hora de tomar atitudes simples, né, cada um contribuir com a sua parte, a gente observa em relação a essa pandemia que acabou ocorrendo dessa forma, hábitos simples que são colocados na mídia para a gente tomar cuidado, preservar, ter esse período, né, mesmo que seja uma semana, 15 dias em casa, para a gente conseguir abaixar a curva, né, dar uma amenizada. Você vê que o mínimo, as pessoas elas têm dificuldade, se colocam indispostas, elas querem uma mudança, elas querem realmente de fato uma transformação na vida, no país, porém situações, né, básicas que são impostas para que a gente num todo consiga realizar algo, tem um desafio muito grande. A gente percebe um desafio muito grande, né? Exatamente. Da própria população. Esse desafio que você está falando é o que a gente comentou agora há pouco sobre a palavra cooperação. Cooperar é você fazer a sua parte. Temos aqui uma empresa cooperativa. O que é uma empresa cooperativa? Tem a ver de cooperação. São empresas onde todos trabalham